Luís, muito boa tarde e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje. É um prazer poder estar à conversa consigo e poder recebê-lo neste novo episódio deste podcast. Eu é que agradeço, Gonçalo. Em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer, é uma satisfação e é uma honra para mim estar aqui consigo a conversar sobre temas que com certeza são do nosso agrado e vamos fazer justiça ao título do seu próprio podcast. Vamos tentar fluir e tentar trazer o nosso melhor desempenho, o nosso melhor possível. Obrigado também pelo convite. Obrigado. Luís, eu começava por lhe perguntar como é que é isto de trabalhar com uma mente feliz? Até puxando um pouco o título do seu livro, felizmente. O que é afinal isto de trabalhar com uma mente feliz e desenvolver uma mente feliz? Bem, uma mente feliz significa fundamentalmente alguém que na sua vida consegue viver com significado e com prazer, consegue fazer esse equilíbrio. Viver com uma mente feliz significa uma pessoa que vive realizada, uma pessoa que consegue alcançar os seus objetivos. Viver com uma mente feliz não significa que as pessoas não têm dias maus, não têm dias negativos e que não têm momentos de perda. Significa, sobretudo, que conseguem perceber que a perda, que a infelicidade fazem parte da vida, mas que não é aquilo que as define. Aquilo que as define é a possibilidade de viver com realização, viver com prazer, viver com satisfação e caminhar na direção daquilo que são as metas que lhes trazem realização. Porque, de facto, o sucesso tem muito a ver com a felicidade. A felicidade sem sucesso, como disse o Tony Robbins, é sem dúvida o maior fracasso. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso projeto de vida. Nós estamos no planeta Terra, estamos neste mundo, nesta existência, para ser felizes. E ser feliz é, de facto, uma tarefa a realizar. Aquilo que eu acredito, e é aquilo que tem sido o meu trabalho, eu acredito num processo. É que pode haver um processo que nos pode levar a ter as conquistas que desejamos, a experienciar emoções positivas e a viver mais momentos felizes. Muito bem, e já agora que pegou nisso, que processo, como é que acredita que possa ser esse processo? É um processo que nós autonomamente podemos fazer? É um processo que requer ajuda de alguém, requer mentores, requer o que é que considera que é necessário para traçar esse caminho? É uma grande pergunta, Gonçalo, uma grande pergunta. Fez-me logo uma pergunta difícil. Não é que seja difícil a resposta, mas é demorada. Bem, deixe-me dizer só para começarmos, quando pensamos no estudo da felicidade, eu associo muito o estudo da felicidade ao estudo do desenvolvimento humano. E quando olhamos para o desenvolvimento humano ou para o autodesenvolvimento, ao longo do nosso percurso, temos passado por diferentes etapas. E hoje em dia há diferentes correntes histórico-filosóficas, depois mais tarde que evoluíram para correntes científicas, ou correntes técnicas ou técnico-científicas, que procuram, se quisermos, três vias de acesso ao autodesenvolvimento e à possibilidade de experienciação de felicidade. Uma primeira abordagem, que era a abordagem da sobredotação, ou seja, aqueles que procuravam pessoas que tinham habilidades inatas, tinham talentos, tinham elevadas competências para levá-los a atingir o maior desenvolvimento possível e terem o maior desempenho e a maior realização. Tivemos também as abordagens, que eu posso dizer são as abordagens de expertise, abordagens focadas na possibilidade das pessoas serem treinadas para ter um rendimento superior, para terem peaks de performance, terem um rendimento especializado, um desempenho excepcional. E uma terceira abordagem, que é claramente aquela onde eu me situo, que são as chamadas abordagens da sabedoria, ou seja, são as abordagens focadas no desenvolvimento entendido como transformação. Transformação do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista social. E como essa transformação faz parte da natureza humana, porque é um processo que é natural, que é irreversível, que é progressivo e que é sequencial, se ele pode ser medido, ele pode ser gerido. E se pode ser gerido, nós temos que aprender como é que nós podemos exercer o nosso controle naquilo que nós podemos controlar, com vista a ter o melhor desenvolvimento possível e ter a maior experienciação possível de emoções positivas e viver com propósito e sentido da vida, de forma a ter felicidade. Claro que este processo tem diferentes etapas, essas etapas são aquelas que eu tenho praticado do ponto de vista pessoal, mas também daquilo que são minhas experiências ao nível do coaching de autodesenvolvimento, do trabalho de incontáveis processos de coaching com outras pessoas, mas também em contextos organizacionais. E eu tenho aquilo que é o meu caminho,
que é um caminho que é baseado na investigação, com certeza, investigação fundamentada em termos de topo mundial, mas também em muitas experiências daquilo que eu considero que é aquilo que nos pode levar ao que nos associa à felicidade e à vivência de emoções positivas. E, portanto, sem querer fugir à sua pergunta, permita-me apenas ter feito esta pequena introdução, posso dizer assim, as etapas, é quase como um ciclo da felicidade. Em primeiro lugar, olha, até estamos a falar de um podcast que tem o título de Flow. Eu vou para a primeira dimensão do Flow, que foi construída pelo Csikszentmihalyi, que é precisamente a clareza. A clareza é fundamental. Não há ninguém que possa procurar o seu desenvolvimento humano sem saber claramente onde está e sem ter clareza para onde é que quer ir. Esse é o ponto essencial e o ponto fundamental. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. É um bocadinho como acontecia utilizando aquela metáfora da Alice no País das Maravilhas. A Alice estava a caminhar pelo País das Maravilhas e um dia encontrou o gato. Não sei se o Gonçalo viu esse filme do Tim Burton, sim. esta última versão. Estou a recordar-se o que é que a Alice disse ao gato: gato, ajuda-me que eu estou perdida. E o gato depois disse: então Alice, diz-me para onde vais. Ela disse: eu não sei para onde vou. O gato respondeu-lhe de forma perentória: se não sabes para onde vais, qualquer caminho serve. E esta é a primeira etapa do processo de desenvolvimento humano. Para onde é que eu quero ir? Eu tenho que ter clareza. Claro, a clareza é um mundo, depois podemos falar como é que se constrói a clareza. Em segundo lugar, depois de percebermos qual é que é o nosso caminho, depois de percebermos para onde é que queremos ir, importa saber planear, definir um caminho. Quais são as etapas que eu devo percorrer? Mas eu, quando olho muitas vezes para essas etapas, eu posso achar que não tenho dentro de mim aquilo que é necessário. Por isso, muitas vezes, importa construir competências. Tentar que cada um de nós não se foque em traçar um caminho de acordo com as competências que tem naquele momento, mas o caminho que verdadeiramente deseja, o caminho que tem dentro de si, que é a sua própria autenticidade e a sua própria vontade autêntica. Porque muitas vezes importa perceber que o caminho passa também a construir competências para se poder obter aquilo que deseja, de forma a que tenhamos objetivos que são realistas, que são baseados nas minhas competências, mas que também são motivadores, são desafiantes, que eu tenho que construir e que tenho que tentar atingir ao longo dessa mesma etapa. E depois, em terceiro lugar, que acho que é uma dimensão central de qualquer processo, é a ação. Não adianta ter clareza, não adianta perceber quais são as etapas, qual é que é o caminho, se não entrarmos em ação. Entrar em ação é fundamental, porque quando entramos em ação, começamos a caminhada, e quando começamos a caminhar, estamos num ponto diferente, e quando estamos num ponto diferente já não vemos a mesma realidade, já olhamos para outra realidade, já olhamos para outra vida, e começamos a ser uma pessoa diferente, porque nós somos também o nosso mundo, apesar do nosso mapa não ser muitas vezes o território, porque cada um tem dentro de si uma forma de interpretar a realidade, se estivermos em lugares diferentes, também conseguimos ver diferentes realidades. Por isso, entrar em ação é fundamental. E, se calhar, foi das aprendizagens mais fortes que eu também fiz ao longo da minha vida, porque esta viagem é também uma viagem de autodescoberta. Muitas vezes, a uma dada altura da vida, podemos ficar presos naquilo que eu chamo a armadilha do conhecimento, que é acharmos que devemos saber sempre mais. Há muitas pessoas de alto desempenho, com cargos extraordinários que eu tenho acompanhado em processos de coaching, que eu constato que elas podem ficar presas à armadilha do conhecimento. Elas sabem muito, de forma aprofundada, sobre um determinado tema, sabem tanto que aquilo que sabem as leva muitas vezes a adiar em entrar em ação. E entrar em ação é fundamental. Sair dessa armadilha do conhecimento. O conhecimento foi fundamental para nos fazer construir a visão, mas depois temos que ir da visão para a ação, de forma a iniciarmos a caminhada. E depois, fundamentalmente, a quarta etapa é fundamental, que é ter consistência. Ter consistência faz a diferença. Muitas pessoas têm clareza, começam a sua caminhada, de facto conseguem entrar em ação, mas perante as dificuldades elas falham, elas sucumbem, ou às vezes vivem num esforço tremendo, que não lhes permite estar a fluir, estão em esforço, estão em permanente combate, em permanente luta, em permanente guerra, e é importante saber consistir implica descobrir o propósito inabalável, aquilo que não me faz existir, aquilo que não faz existir o Gonçalo, ou que não faz existir qualquer pessoa que nos possa estar a ver e a ouvir, de alcançar aquilo que deseja, descobrir o propósito inabalável, que é uma das questões que eu trabalho muito, é a descoberta do propósito inabalável, para finalmente termos a quinta etapa, que é a conquista. Uma conquista que se deseja que seja duradoura e a longo prazo. Uma pessoa que não conquistou por acaso. Agora parece um palavrão, que faz uma epistemologia da prática, isto é, consegue fundamentar e perceber qual foi o caminho que percorreu e porque é que teve sucesso.
Porque é que conseguiu alcançar aquilo que desejava? Porque é que teve realização? Porque é que conseguiu alcançar aquilo que lhe faz efetivamente brilhar os olhos? Tudo isso tem que estar sempre e obrigatoriamente alinhado com os valores de cada um, alinhado com os valores pessoais, porque caso contrário pode ter sucesso, mas não terá realização. E voltamos àquela frase inicial do Robbins: sucesso sem felicidade é sem dúvida o maior fracasso. E são estes os pontos de qualquer processo e que nos leva a alcançar esse estado que nunca é definitivo, mas que é fundamental, que é um estado de felicidade, de bem-estar. Luís, haveria aqui um mundo de coisas para explorar. Eu gostaria de pegar no primeiro e na parte da clareza e juntá-lo a algo que o Luís disse, que gostaria de ser o seu propósito, ou uma das coisas que gostaria de ser é ser inspirador, inspirar os outros a viverem segundo a sua verdade, tal como o Luís vive a sua. E como é que foi o processo de descoberta deste propósito, desta vontade de querer inspirar os outros? E ligar também isso à questão da sua formação, por exemplo, e do facto de estar a caminhar nesse sentido de poder influenciar alguém a viver segundo a sua verdade. Pois, esse é o objetivo de qualquer processo de desenvolvimento. Eu sempre fui um apaixonado pelas filosofias estoicistas, que defendiam que, desde jovem, que defendiam que o acesso ao desenvolvimento pessoal, ao bem-estar e à realização passa efetivamente por termos capacidade de perceber os nossos próprios pensamentos e interpretar a realidade a partir daquilo que nos leva ao desenvolvimento e não a partir daquilo que nos leva à expensação do mal-estar. Eu fiz um percurso, sem estar a entrar no percurso profissional, sem estar aqui a fazer uma história da minha própria vida. Fundamentalmente, aquilo que aconteceu foi o seguinte: nós, de forma mais ou menos consciente, ou de forma muitas vezes não pensada e não trabalhada, somos confrontados em determinadas fases da vida, porque estamos num processo desenvolvimental que já foi estudado e que acontece de forma igual para todas as pessoas, com a necessidade de procurarmos ou de termos clareza. Termos clareza relativamente aqui. Existem fundamentalmente 4 tipos de clareza. Eu passei por elas e aquilo que geralmente acontece é que todos nós passamos por elas em fases diferentes da vida e temos mais ou menos consciência destas mesmas questões que colocamos explicitamente a nós mesmos ou que não colocamos, mas elas estão lá no nosso subconsciente. As pessoas há uma altura da vida que precisam de saber o que realmente desejam. Esta é uma das questões que acontecem. O que é que eu realmente quero para fazer para a minha vida? O que é que para mim me traz realização? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista relacional, o que é que realmente eu desejo? E é uma questão que tem diferentes respostas. O desenvolvimento significa transformação ao longo da vida, mas que nós equacionamos. E esta é a primeira dimensão da clareza. Por outras vezes, quando nós começamos a construir uma ideia daquilo que realmente queremos, começamos a ser confrontados com outro tipo de clareza. A clareza de como é que eu posso saber como é que vou conseguir alcançar aquilo que desejo. Como é que eu vou conseguir alcançar os meus próprios objetivos. Esta é uma segunda dimensão da clareza. E muitas vezes nós percebemos aquilo que desejamos, mas não conseguimos ter clareza para perceber como é que vamos percorrer esse caminho. Um outro tipo de clareza com a qual também somos questionados é eu olhar para mim e dizer assim: como é que eu vou conseguir ir para o meu próximo nível? Aquilo que eu estou a fazer agora, eu já estou a fluir, mas como é que eu agora consigo desafiar? Como é que eu consigo melhorar? Ou pelo contrário, às vezes também aconteceu pelo menos comigo, eu estou a ter dificuldades neste nível em que eu estou e eu não estou a conseguir alcançar um nível de fluxo e de realização pleno. Eu estou em esforço. E como é que eu posso retirar da minha vida carga e como é que eu posso ampliar os meus recursos para conseguir fluir fazendo aquilo que desejo? E finalmente, se calhar o maior nível de clareza, é como é que eu posso servir os outros, como é que eu posso tornar uma melhor pessoa. Esse é um processo que acontece ao longo da vida, pois cada um de nós associa isto a determinadas etapas em que passa por diferentes experiências do ponto de vista pessoal, experiências relacionais, experiências que são significativas do ponto de vista daquilo que é a nossa humanidade, o nosso humanismo,
outras têm a ver com questões profissionais. Eu aconteceu muito fazer um percurso que foi pela investigação. Comecei primeiro a estudar fundamentalmente a psicologia na sua dimensão clássica, ao nível da psicologia, na sua especialidade cognitivo-comportamental, mas depois, nessa altura, estávamos já no ano de 1999, Martin Sellingen tinha sido presidente da APA em 1998, se não me falha a memória, e começava a emergir em termos internacionais uma nova corrente, a corrente da psicologia positiva. Tentámos perceber as condições ótimas do funcionamento humano. E claro, aquilo que nós experienciávamos é que o trabalho feito do ponto de vista da psicologia cognitivo-comportamental era fantástico no tratamento e na ultrapassagem de muitas daquilo que eram os transtornos do ponto de vista mental. Mas havia essa visão da importância de promovermos o bem-estar, promovermos a realização. E isso era algo que mexia muito comigo, porque às vezes eu olhava para dentro de mim próprio e percebia que queria mais, que não tinha encontrado a minha realização plena, não tinha encontrado a minha satisfação plena. Fazia aquilo que fazia, aquilo já era importante, era muito, eu não me sentia mal, mas queria mais. E aí comecei a apaixonar-me por estudar a psicologia positiva e foi uma área do conhecimento que me acompanhou durante muito tempo. E isso vai interseccionar com o próprio coaching, numa altura que li primeiro uns artigos, ainda eram artigos, depois o Martin Selling veio transformar num livro, que há uma versão portuguesa, Felicidade Autêntica, onde ele já anuncia que a psicologia positiva pode ser uma das bases científicas do próprio coaching. Eu sei que isto ao nível das escolas de coaching pode ser muito polémico, mas esse é o caminho que a mim não me interessa, que eu não estou em defesa de nenhuma das áreas, mas foi a partir daí que eu comecei também a interessar pelo coaching, porque eu percebia que no coaching existiam técnicas, estratégias, ferramentas que podiam ajudar, após a construção da visão, a levar a pessoa, através de ações massivas e direcionadas na direção daquilo que deseja, a alcançar aquela que era a sua realização plena, a sua felicidade, o seu bem-estar. E depois comecei a me interessar pelo coaching, inicialmente até pelo coaching de alta performance, que depois percebi que se aplicava a um determinado perfil de pessoas com determinado tipo de metas, a determinado tipo de objetivos, porque muitas pessoas, o coaching de alta performance não é adequado para elas, porque elas não atingiram níveis de conquista e de realização e não procuram ir para o seu próximo nível, antes pelo contrário, têm que construir clareza sobre aquilo que desejam, estão num patamar anterior e também outros tipos de formações, de acordo com aquilo que são hoje as grandes escolas de coaching definidas pela ICF. Foi este o meu caminho. Luís, eu vou... E é um caminho vasto e é um caminho que tem muito mérito até chegar aqui, mas vou pegar em algo que disse, relacionado com a questão de chegar a um ponto em que temos de perceber o que fazer para chegar ao próximo nível e, portanto, se temos de nos desafiar um pouco mais ou se temos de, lá está, como o Luís deu o seu exemplo, de reduzir um pouco a carga para alavancar a chegada a um próximo nível. Uhum. E ligar isso até com uma das dimensões do estado de flow, que é o equilíbrio entre o desafio e a nossa competência. Portanto, o equilíbrio nas tarefas que sejam desafiantes, mas que ao mesmo tempo consigam ser cumpridas por nós. Claro. Esta questão parece-me estar um pouco ligada também à definição dos objetivos e como é que sente que se pode definir com mais clareza estes objetivos, lá está, para estarem dentro da nossa zona de competência, mas ao mesmo tempo a alavancarem-nos para o nível seguinte. Gonçalo, essa questão é uma questão-chave. Eu espero não ser confuso e ajude-me depois se eu não conseguir estar a explicar exatamente, a responder claramente à sua questão. Vamos lá ver. Há aqui dois níveis importantes. Há pouco falámos do coaching, portanto, eu sou coach de alto desenvolvimento, não é de alta performance. Desenvolvimento significa transformação biológica, psicológica e social ao longo da vida. Porquê que faço apenas esta pequena introdução? Para dizer o seguinte, é que muitas vezes há pessoas que, quando vão definir objetivos, elas estão limitadas pelas competências que têm. E isso acaba por ser muito limitador. Quando trabalhamos ao nível de alta performance, as pessoas não devem ficar limitadas às competências que têm, mas devem procurar objetivos, que são objetivos que elas consideram objetivos de vida, objetivos de realização, e depois, muitas vezes, o próprio processo de coaching será construir as competências que precisam para alcançar os objetivos que desejam.
E este é um caminho, Outro caminho é nós definirmos objetivos a partir das competências que temos e depois como é que nós fazemos isso? Nós pensamos em objetivos e depois pensamos em objetivos de acordo com aquilo que são os principais modelos. Eu utilizo 3 quando estamos a trabalhar nesse tipo de objetivos. O objetivo, em primeiro lugar, são 3 acrónimos. Tem que ser SMART, tem que ser PURE e tem que ser CLEAR. O que é que significam estes acrónimos agora do ponto de vista prático? Quando dizemos que os objetivos têm que ser SMART, eles têm que ser, em primeiro lugar, específicos. As pessoas têm que definir objetivos específicos. Por exemplo, se estivermos a falar, vou dar um exemplo, a pessoa, eu não quero estudar mais, eu quero estudar 10 horas a mais por mês, eu quero emagrecer, não, eu quero emagrecer 12 quilos em função da minha massa muscular e da minha idade. Portanto, o objetivo tem que ser específico. A seguir, tem que ser mensurável. Se não puder ser medido, não pode ser gerido. Esta é uma dimensão fundamental. Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerir. Específico, mensurável. Depois tem que ser alcançável. Tem que depender da minha ação. Ou seja, não pode estar atribuído a fatores de sorte ou a fatores de azar. Tem que ser algo que possa ser absolutamente controlado por mim. Depois tem que ser realista. Para ser realista, o que é que isso significa? Significa que o objetivo tem que ser um objetivo que a pessoa possa concretizar durante um período da sua vida em que se dedica à sua realização. E, finalmente, o objetivo tem que ser definido no tempo. Este é um processo fundamental. Mas depois ainda vamos mais além. O objetivo, além de ser SMART, tem que ser PURE, tem que ser positivo, tem que ser compreensível, tem que ser relevante e tem que ser ético. Finalmente, tem que ser CLEAR, tem que ser desafiante, deve ser legal e deve ser contextualizado. Ou seja, depois de passarmos por estas etapas é que nós temos definido um objetivo. E esse objetivo parte das competências que a pessoa está a ter. E se estivermos a falar num processo tradicional de coaching, se estivermos a falar num processo de autodesenvolvimento, a questão não se coloca tanto aí. Coloca-se num objetivo de realização e depois coloca-se mais na construção das competências para se alcançar aquilo que deseja. Eu não sei se fui claro, Gonçalo. Sim, eu penso que sim. E esta questão eu perguntei-lhe porque esta questão do estabelecimento de objetivos, num mundo que é cada vez mais desafiante, com maior pressão até nos trabalhos, às vezes estas questões-chave aqui na definição de objetivos podem fazer a diferença. E acredito que possam fazer a diferença também depois a longo prazo, ou seja, nos objetivos que nós vamos definindo, lá está, para este caminho que o Luís acabou de referir. Eu achei muito interessante uma coisa que referiu no início desta nossa conversa e que já o tinha visto referir anteriormente e que vem um pouco na sequência disto, que é a questão da resiliência e de correr riscos quando iniciamos a ação fruto destes objetivos. Eu ia lhe perguntar, certo. Antes de chegar aí, e agora fui eu que já me estava a alongar um pouco, mas antes de chegar aí, o que é que sente que muitas vezes faz a diferença entre, lá está, esta forma de pensar, esta definição de objetivos e depois o início propriamente dito da ação? Que, tal como o Luís disse, a ação também é... A ação é aquilo que é determinante, não é? Sem dúvida, Gonçalo, a ação é que gera a transformação. Sem a ação não há transformação. Nós podemos, de forma subconsciente, autoavaliamos-nos a partir dos comportamentos que temos. Não é? O pensamento não muda a nossa concepção de nós mesmos. Portanto, nós muitas vezes pensamos sobre nós mesmos, mas depois quando agimos é que verdadeiramente sentimos que nos estamos a transformar. Portanto, a questão da ação, as pessoas geralmente, quando as pessoas estão num processo de desenvolvimento pessoal, iniciar a ação não é o mais difícil. Porquê? Porque nós iniciamos as ações, ou ajudamos as pessoas a iniciar as ações, porque cada um é que inicia sempre a ação. O outro só está lá para guiá-la no seu processo de desenvolvimento e descoberta. Através de small win, pequenas vitórias, nós colocamos a pessoa a fazer pequenas ações, um passo a passo, etapa a etapa, de forma a caminhar na direção daquilo que deseja. E a partir do momento que a pessoa vai tendo pequenas ações, vai tendo pequenas vitórias, vai ganhando autoconfiança e vai acreditando que é cada vez mais possível. O grande problema muitas vezes é a consistência. É que as primeiras ações acontecem, as pessoas conseguem as primeiras conquistas, mas depois a consistência, de forma duradoura e a longo prazo, que falávamos no começo deste podcast, começa a falhar. E para haver consistência, e este primeiro elemento-chave em qualquer processo de desenvolvimento, nós temos que
ajudar a pessoa a encontrar dentro dela aquilo que não a fará desistir, mesmo quando todas as pessoas na sua circunstância desistiriam. É isto que é o propósito inabalável. O que é que não me fará desistir quando todas as pessoas na minha circunstância desistiriam? E depois há questões e há perguntas poderosas que nós fazemos, contextualizadas em cada um dos casos, para levar a pessoa a encontrar o seu propósito inabalável. Isso é absolutamente fundamental. Se a pessoa não encontrar o seu propósito inabalável, pode ser o eu, pode ser o nós ou até pode ser o todos nós, depois já lhe posso explicar o que é que isso significa. Se a pessoa não encontrar o seu propósito inabalável, ela vai desistir. Ela não vai ter consistência. E se calhar o coaching e aquele processo de desenvolvimento não é aquilo que ela precisa naquele momento. É fundamental a questão da consistência. A consistência é o divisor entre aquilo que nós somos e aquilo que nós desejamos ser. E muitas pessoas não chegam a ser aquilo que desejam ser porque falham precisamente na consistência. Porque não encontram dentro de si mesmas aquilo que não as fará desistir quando todas as outras pessoas desistiriam. Eu quero conquistar um objetivo. Porquê? É por mim? É por nós? O que é este nós? Eu, a minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas que para mim são importantes? Eu já descobri por quem é que estou a lutar? Ou é por todos nós? Ou eu já estou a fazer, ou já estou a procurar um objetivo que é uma causa universal, que é para a humanidade, que é para ficar para uma pessoa que já não se identifica, porque não é uma pessoa apenas, é uma razão global e uma razão geral. E cada pessoa tem o seu propósito. Enquanto não o encontrar, vai falhar com certeza na consistência, mesmo que inicie a ação numa fase inicial, através das tais pequenas vitórias, das tais small wins. Luís, eu gostava, mais à frente gostava de voltar aqui a esta questão do propósito, mas ia-lhe fazer aqui uma pergunta muito curta. Se considera que este propósito inabalável é, lá está, a chave para esta resiliência que eu falava há pouco, para esta resistência à vitória, à derrota, aliás, esta resistência à derrota para retomarmos novamente de forma igual àquilo que já éramos. Gonçalo, é muito importante. Eu diria que é uma âncora, não é a única chave, por isso é que falamos de um processo de desenvolvimento. E o processo é um ciclo de etapas. Imagine que o Gonçalo ou que eu somos as pessoas com maior resistência do mundo. Mas se não tivermos clareza, não soubermos para onde é que vamos, o que é que isso nos adianta? Imagine que nós estamos os dois fechados num quarto escuro e não sabemos onde é que está a luz, podemos ter muita consistência. Passamos dias lá e não conseguimos sair do quarto, não sabemos encontrar a luz. É preciso haver também clareza. Depois da clareza tem que haver a construção de objetivos. Primeiro é a clareza, quem é que eu desejo ser? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero atingir? Depois como é que eu vou construir objetivos? São objetivos de ação ou são objetivos de realização? Eu preciso construir competências, a seguir vem a etapa da consistência. Portanto, é um processo, tudo é um processo. Agora, este processo existe, está validado do ponto de vista técnico, porque funciona com um número significativo de pessoas. Claro, o processo não ultrapassa a pessoa individual. Cada pessoa tem uma verdade, uma visão do mundo. Esse é o grande objetivo, é que cada um traga a sua visão do mundo e caminhe para ela, porque só quando a pessoa conseguir viver a sua visão do mundo é que ela vai ter felicidade, é que ela vai ter realização, que ela vai ter bem-estar, que ela vai se sentir absolutamente satisfeita com o seu propósito de vida. Esse assunto é algo que cada vez se fala mais também, mas é algo determinante e felizmente tem vindo a crescer esta divulgação até da questão do desenvolvimento pessoal, das pessoas se desenvolverem para caminharem no sentido da sua felicidade, como nós falávamos no início. Eu queria perguntar a sua opinião sobre um tema até um pouco sensível, porque nós estamos numa era onde todos os dias nos chegam alguns relatos também de violência e de discriminação, este tipo de problemas mais de uma vertente interpessoal, e eu queria lhe perguntar qual é que é o risco do grande desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento interpessoal. Se é que há algum risco ou se não há nenhum. Se eu perceber bem, como é que o desenvolvimento pessoal pode colocar em causa o outro? Ou seja, por nós estarmos a desenvolver tanto a parte pessoal e focar nesta individualidade que é sem dúvida muito importante, podemos estar a afetar o outro lado, o nosso desenvolvimento interpessoal, ou acha que não? Aí está, voltamos ao processo.
aquilo que importa perceber é que estamos a falar de uma perspectiva sistémica. Há pouco, se nós fizéssemos agora um rewind daquilo que temos estado a falar, quando eu lhe falei na definição de objetivos, houve uma das dimensões que eu disse que o objetivo tinha que ser ético. É fundamental, o objetivo tem que ser legal e ético, smart, pure and clear. Portanto, se o objetivo não for ético, é um objetivo que nós não devemos promover num processo de coaching. Se o objetivo não for legal, é um objetivo que nós não devemos promover num processo de coaching. Ao fim e ao cabo, é quase como aquilo que está em causa é que a pessoa deve desenvolver-se sem colocar em causa o outro, sem colocar em causa o bem-estar do outro. Agora, a pergunta, se considerarmos a pergunta do ponto de vista filosófico, isto é, será que o desenvolvimento individual pode colocar em causa o desenvolvimento social? Não me parece. Não parece, porque a sociedade existe a partir do momento que existem pessoas realizadas. E quanto mais pessoas realizadas tiverem, a viverem com mais autenticidade, a viverem as suas próprias vidas, elas com certeza vão encontrar valores, vão encontrar ações construtivas e vão tornar o mundo melhor. Trata-se de ter presente que a melhor mudança começa sempre em mim mesmo. E eu torno melhor o mundo quando mudar a mim mesmo, quando melhorar a mim mesmo, quando construir para mim a pessoa que eu desejo ser. Isso é que muitas vezes é viver o que nós devemos viver, o meu melhor é o possível. Ou como agora muitas vezes tenho ouvido dizer, desde que o Brandon Busher disse, viver a minha melhor versão, a melhor versão de mim mesmo. Essa versão de mim mesmo não tem que ser uma versão egoísta, não tem que ser uma versão autocrática, porque deve estar alicerçada na construção de objetivos que são éticos, que são legais, que são contextualizados. Agora, o mau uso, a doutrina é uma coisa, a degenerescência é outra, mas são riscos do processo desenvolvimental. Não, eu perguntava-lhe isto precisamente porque, e concordo do ponto de vista em que quanto mais realizadas as pessoas são, mais tendência há que essa felicidade também se contagie, ou essa realização possa contagiar-se e alastrar a uma vertente mais social. E voltava ao ponto que há pouco depois acabámos por não explorar, da questão do propósito, que lê-se muitas vezes que há objetivos e que nós devemos ter os nossos objetivos, mas que só se tornam um propósito quando envolvem outras pessoas. Mas o Luís falou também da questão de um propósito por nós mesmos. Precisamente. Eu ia-lhe pedir para diferenciar aqui e percebermos um pouco qual é que é o impacto de um e qual é que é o impacto do outro. Eu enquanto... As coisas têm que ser sempre pessoalizadas, peço desculpa. Eu, enquanto coach, sigo os princípios da ICF, da International Coach Federation. Um dos princípios fundamentais é o não julgamento. Eu não julgo se o propósito pessoal, ou se um propósito coletivo, ou se um propósito universal, que um é melhor do que o outro. Aquilo que eu tenho que fazer é encontrar em cada pessoa aquele que é o seu verdadeiro propósito. Esse é como o meu trabalho. Perceber aquilo que para ela lhe fará continuar a caminhada e superar todas as dificuldades. Voltando ao que dissemos há pouco, o que a fará não desistir mesmo quando todas as pessoas desistiriam. O que muitas vezes acontece é que as pessoas enganam-se a si próprias e vivem a propósitos que não são exatamente os seus. Muitas vezes é o caso daquela pessoa que está a fazer desporto e já está ao mais alto nível porque tem imenso jeito, tem imensa qualidade, mas depois não tem dentro de si aquilo que é preciso para ser um desportista de elite, mas ela já suplantava aos outros quando estava nas camadas jovens, mas o seu propósito, se calhar, não era precisamente a prática do desporto. É aquela pessoa que está a tirar o curso na faculdade porque aquele é o sonho da sua família. Ou aquela pessoa que quer ter uma experiência de trabalho humanitário, mas não tem dentro de si a resiliência para fazer face a esse desafio. Estes não são propósitos. É encontrar os seus propósitos, encontrar aquilo que é de facto o seu propósito inabalável e não viver os propósitos dos outros, é o trabalho que um coach deve fazer. De forma a levar cada um a perceber exatamente qual é que é aquilo, o que é que lhe fará resistir, persistir perante as dificuldades. Não há propósitos uns melhores do que os outros. Há propósitos que estão alinhados com a própria pessoa ou que estão desalinhados. Aliás, o coaching é também muito isso, é também o alinhamento. Aquilo que eu estou a viver, será que é realmente aquilo que eu desejo? O sítio onde eu estou é aquele sítio para onde eu quero ir? Portanto, aquilo que me trouxe até aqui é aquilo que me leva até ali. Eu cheguei aqui e já tive sucesso. Eu agora quero continuar. E será que aquilo que eu tenho de fazer agora para continuar a caminhada é exatamente o mesmo que eu fiz até agora? Será que eu ainda tenho o mesmo propósito? Eu às vezes, quando faço essa autorreflexão e essa autoanálise, eu neste momento não tenho o mesmo propósito que tinha há 10 anos.
E provavelmente, muitos de nós acontece exatamente isto. Qual era o propósito que estava mais certo? Não. Quando é que eu estava mais alinhado ou mais desalinhado com o meu propósito? Eu agora, nesta fase da minha vida, estou alinhado precisamente com aquilo que me faz brilhar os olhos e com aquilo que são os meus propósitos, em função do próprio trabalho, desenvolvimento pessoal, porque a mudança começa sempre em nós mesmos e, no meu caso, também começou em mim mesmo. Portanto, esse é o aspecto para mim fundamental, é cada um estar alinhado com o seu propósito. E se não estiver alinhado, com certeza que não vai conseguir encontrar o que não o fará desistir. Lá está uma boa reflexão e tocou aqui num aspecto também que me parece também determinante, que é a questão do alinhamento e dos nossos próprios valores, dos nossos princípios. Em situações em que não é possível abandonar algo que não está alinhado connosco, ou seja, situações em que as pessoas trabalham num sítio na qual os valores defendidos não estão alinhados com elas, mas que não podem deixar o trabalho, por exemplo, é uma necessidade. Como é que acha que as pessoas podem combater este desalinhamento? E este desalinhamento também promove, lá está, níveis menores de bem-estar, porque há sempre uma espécie de conflito, não é? Como é que as pessoas podem gerir melhor esta situação? Bem, sem dúvida, é aquilo que eu já escrevi, é de facto isso. Foi aquilo que eu percebi das pessoas. A coerência ou a incoerência entre a minha vida e os meus valores é a bússola da minha felicidade. Tenhamos isso presente. As pessoas não estão, dando o exemplo, o Gonçalo falou do exemplo das pessoas estarem no local de trabalho, não é? E não se sentem absolutamente realizadas. Temos o tal processo implica diferentes etapas para a própria pessoa para a própria pessoa tomar a sua própria decisão. Ela pode mudar alguma coisa no seu local de trabalho para trazer mais alinhamento? Esta é a primeira pergunta que a pessoa pode fazer. Ou seja, como é que ela consegue alinhar mais a forma como trabalha com os seus próprios valores? Isso é possível. E quando digo isto é possível, isto não pode ser trabalhado apenas numa pergunta tão direta como eu estou agora a fazer. Isto implica um processo de grande reflexão. Porque a resposta imediata é não. Por isso é que a pessoa se sente mal. A pessoa pensa que não consegue. Começa logo porque vem à partida com uma reflexão ainda pouco profunda, porque depois, o que é que nós fazemos às pessoas quando iniciamos esta reflexão? Temos que as confrontar com, por exemplo, com uma matriz de recursos e interferências, recursos internos e recursos externos, interferências internas e interferências externas. Isso tem que ser avaliado claramente. Temos que cartografar, aquela própria pessoa tem que cartografar a sua vida. Quais são os seus recursos internos? Ou seja, quais são os recursos que ela tem dentro de si própria, são recursos personalísticos que podem ajudar a alinhar os seus valores. Quais são os recursos externos, o que é que ela pode ir buscar, o que é que ela precisa de ir buscar, quais são as competências que ela precisa de ir buscar para conseguir alinhar os seus valores. E quais são as interferências que ela tem dentro de si que estão a entrar em choque com aquilo que está a fazer no trabalho. Ou quais são as interferências externas, muitas vezes até quais são as pessoas que estão a colidir com ela. E depois a pergunta transformadora, como é que eu posso aumentar os meus recursos? Como é que eu posso baixar as minhas interferências? Recurso a recurso, interferência a interferência. E quando acaba essa matriz, a clareza já é brutal. A pessoa já olha para a realidade de uma forma completamente diferente do que fazia antes de fazer esta pergunta verdadeira, mas ao mesmo tempo ainda pouco profunda, que era se está ou não está alinhada com o local de trabalho. Mas também para não fugirmos às perguntas, a questão pode colocar-se. E se a pessoa não consegue experienciar qualquer alternativa ou qualquer possibilidade e aquilo toca totalmente o âmago dos seus valores e é totalmente contrário àquilo que ela define como o seu propósito de vida. Aí é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O tempo é um grande definidor entre aquilo que nós somos e aquilo que realmente nos faz falta. E com o passar do tempo, ela poderá mudar. E vai mudar a partir de duas dimensões antagónicas que são a essência da psicologia humana, a essência da mudança psicológica. O amor ou a dor. Ou ela descobre outro amor, ou seja, outro local de trabalho no qual pode tentar concorrer, pode tentar ir buscar aquilo que não tem naquele local de trabalho, e essa mudança faz pelo amor, ou a dor é insuportável e ela cede através do seu mal-estar e há uma altura que decide mudar porque já não tem outra mesma possibilidade. A pergunta muitas vezes é: qual é a dor que nós podemos suportar? Será que já suportámos a dor suficiente para mudarmos? Será que já encontramos dentro de nós a paixão suficiente para procurarmos aquilo que desejamos?
Eu não sei, Gonçalo. Cada um tem a sua resposta. Claro, e aí depois cada um tem a sua capacidade de se adaptar, de resistir e de evoluir. Não, mas lá está, estes aspectos já direcionam, mais que não seja a reflexão de alguém que possa eventualmente estar a ouvir-nos. E já que estávamos a falar nesta questão profissional, eu perguntava-lhe, agora até um pouco mais fora, perguntava-lhe como é que este tipo de conhecimento e esta sua experiência ligada à psicologia, ligada ao coaching, o tem ajudado também na vida profissional, na prática como professor e coordenador também, neste momento. Como é que estes conteúdos, estas aprendizagens o têm ajudado? Totalmente. Vamos lá ver. Eu integro a minha forma de entender o mundo no meu estilo de liderança, em termos laborais. Faço naturalmente de uma forma não explícita, de forma fluida, como é evidente, mas em qualquer projeto, e até perante qualquer problema, comece sempre, este é sempre o primeiro ponto, clareza, foco no objetivo. O que é que pretendemos atingir? Este é sempre o ponto para o qual começo. Gosto de fazer aquilo que no coaching chamamos as perguntas poderosas. Por exemplo, o que é que podemos fazer neste momento, nesta reunião, para nos ajudar a concretizar o objetivo? O que é que teremos no final deste encontro que não temos agora? Como é que saberemos que conseguimos aquilo que pretendemos alcançar? E depois, geralmente, os objetivos, sentarmos a aplicar formalmente as ferramentas, os objetivos, voltamos onde começámos, devem ser SMART, devem ser PURE, devem ser CLEAR, de forma a que consigamos trabalhar do ponto de vista ético. Em segundo lugar, a seguir vem a realidade. Uma boa dose de realidade é absolutamente decisiva e é absolutamente fundamental. Ou seja, sem haver realidade, é importante que todos percebam claramente, e é isso que nós fazemos, onde estamos e o que está a passar agora. Por isso, aquilo que eu costumo muitas vezes é perguntar às pessoas: o que é que está a acontecer agora? O quê? Quando? Onde? Como? Quando? Com que frequência? O que é que está envolvido? Direto ou indiretamente naquilo que nos está a acontecer? Como é que as pessoas estão a ver a situação? Como é que se sentem? Quais os resultados que isso origina? Qual é o mal que as pessoas têm? Qual é a dor que têm? Por onde é que desejam continuar? Por onde é que desejam caminhar? O que é que as impede de dar um passo em frente? A partir daí, começamos a fazer um brainstorming para encontrar soluções. Eu posso ter uma solução, mas eu não dou a solução. A solução é co-construída pela equipa, é co-construída pelo grupo. O que é que podemos fazer para atingir aquilo que pretendemos? Quais são as opções que temos? O que é que essas opções nos vão originar? Quais são os nossos recursos? O que é que podemos mobilizar para nos levar na direção do que desejamos? Quais são as interferências? O que é que nos está a atrasar? O que é que nos está a dificultar? Como é que nós podemos ultrapassar essas interferências? E, finalmente, depois trabalhamos a vontade. A vontade também é trabalhada. Ou seja, aí muitas vezes aplica aquilo que se chama as perdas e os ganhos. O que é que nós ganhamos com a conquista? O que é que nós perdemos se não conquistarmos aquilo que desejamos? Quais são os critérios que nós vamos ter para medir as conquistas ou para medir as perdas? E isto acaba por ser um processo que eu faço muitas vezes, não é muitas vezes, faço sempre de forma não explícita, mas que está presente no meu processo de liderança. Porque acaba por ser uma liderança que eu desejo sempre e faço intencionalmente que seja uma liderança partilhada e que acaba por ser transformacional. Não é transformacional para mim, é transformacional para o grupo, para as pessoas se reverem nos objetivos que foram construídos em equipa e depois para caminharem na direção daquilo que desejam. Acaba por ser um contrato psicológico. É um contrato psicológico, não é das pessoas para comigo, mas é um contrato psicológico que cada um de nós estabelece em função de uma determinada meta que nós acreditamos que vai levar ao bem coletivo e que vai levar ao desenvolvimento do grupo. E essa questão o Luís pegou nisso e tocou nesse ponto, essa questão das pessoas se sentirem quase pertença a esses objetivos que são definidos, verem aquilo também um pouco como seus, e não só os objetivos, se calhar até mesmo o local de trabalho, se calhar claro. Até mesmo... Como é que sente que tem de certa forma influenciado as pessoas através dessa sua forma de liderança? Como é que depois sente que as pessoas também já procuram esse tipo de abordagens depois a um nível mais, ou seja, não estão no seu grupo, mas se calhar nas suas aulas ou com os seus pequenos grupos, sente que tem influenciado dessa maneira os que trabalham consigo? Vamos lá ver, quando falamos das aulas acaba por ser uma dimensão diferente, porque eu nas aulas, sem fugir a mim mesmo, eu estou perante um conteúdo técnico e científico, claro. Ensino fundamentalmente cadeiras da área da psicologia
psicologia tanto da criança e do adolescente, adulto e idoso e depois psicopatologia. E no âmbito dessas disciplinas há um conteúdo científico e há um saber que deve ser construído, não é um saber específico do desenvolvimento pessoal. Claro, Agora, claro. muitas vezes na metodologia de ensino-aprendizagem é que utilizo uma metodologia que eu acredito seja uma metodologia ativa, que leva ao próprio a fazer parte do processo de construção de conhecimento, leva ao próprio a envolver-se e a perceber com clareza quais são as metas que pode alcançar para ter sucesso naquela disciplina e para ter sucesso naquela aprendizagem, de forma a que cada estudante possa também automonitorizar-se. Aí é que eu acho que eu posso influenciar. A influência é uma coisa positiva, a manipulação é que é negativa, a influência é positiva. Portanto, nós podemos e devemos influenciar os outros no sentido de ajudá-los a alcançar aquilo que para eles é importante. Estamos numa faculdade, as pessoas estão lá para estudar, estão lá para aprender, estão lá para evoluir, estão lá para construir competências. Ou seja, eu não estou a manipulá-las nesse sentido. Isso é um objetivo autêntico e genuíno delas. Agora, eu posso influenciar o processo, como é que elas aprendem, e faço sempre numa perspectiva que é construtivista social, coloca sempre o outro a pensar sobre o melhor caminho e da forma como é que pode aprender. E junto dos seus colegas, por exemplo, que até também exerce liderança sobre eles, de certa forma, Sim. como coordenador, como é que sente que isto é feito, que essa influência é feita ou promovida? É exatamente a mesma coisa, vamos lá ver. As organizações, quando nós chegamos às organizações, elas já têm uma estrutura mais ou menos estável e nós aí depois enquadramos nas organizações a partir dos diferentes, da visão que a organização tem daquilo que é o seu serviço e daquilo que é servir com excelência. Eu quando entro na organização e quando percebo e quando entendo o que é que a organização entende com servir com excelência, a partir daí eu dou o meu contributo para essa mesma organização. Mas cada uma das pessoas é convidada, dentro do seu quadro de autonomia e de responsabilidade, a co-construir também aquilo que considera que pode ser o seu contributo para o desenvolvimento da organização e da instituição. É sempre este, mas entramos depois numa segunda fase, para as relações funcionarem têm que ser estabelecidas regras. As regras não são impostas, são definidas a partir de um plenário considera e que define, as instituições académicas acabam por ser bastante tradicionais no estabelecimento de regras, que há conselhos científicos, há conselhos pedagógicos, nos quais as regras são definidas colegialmente, mas são definidas. E a partir daí as pessoas seguem as regras e vão promovendo as metas e vão promovendo as etapas de acordo com aquilo que está definido superiormente. Depois existem planos de atividade. Repare, a organização não deixa de ser uma estrutura viva. A organização tem um plano de atividades, tem um plano anual, tem um plano semestral, tal qual como acontece durante um processo de coaching. Porque as organizações resultam de pessoas, são visões partilhadas das pessoas. A única diferença é que os objetivos são diferentes. A organização cumpre um objetivo e a pessoa cumpre um outro propósito e um outro objetivo. Um é pessoal, o outro é institucional e organizacional, mas não deixam de ser sistemas. Daí a importância das perspectivas sistémicas, nos levam a compreender a globalidade e a forma como cada um pode contribuir para essa mesma realidade, de forma a viver o seu melhor possível e sentir-se realizado, porque é muito importante nas organizações haver experiências de realização. Há pouco o Gonçalo falou disso, perguntou, quando as pessoas não gostam do local de trabalho, o que é que podem fazer? Se puderem fazer parte, aliás, essa é uma das perguntas que muitas vezes faço, como é que pode, no seu local de trabalho, fazer parte daquilo que está a acontecer? O meu chefe ou o meu líder é autocrático, não me deixa decidir. Mas já lhe perguntou ou não perguntou, o que é que seria importante perguntar? Portanto, cada caso é um caso, agora estou apenas a refletir com o Gonçalo, mas é esse mesmo processo. Portanto, a essência é levar o outro a pensar sobre aquilo que pode fazer, mas muitas vezes, há sempre um objetivo. Como há o objetivo pessoal no processo de desenvolvimento, há o objetivo institucional e organizacional. A minha instituição, salvo seja a instituição na qual eu trabalho e qual eu sirvo, tem uma concepção de serviço de excelência. E eu tenho que contribuir para que esse serviço seja feito de acordo com um conjunto de valores, que são os valores da organização. Tal qual eu também tenho os meus valores pessoais e também procuro seguir os meus valores naquilo que é a minha vida. Claro. Luís, isto ainda haveria muito mais temas para falar, felizmente. Muito mais temas para explorar. Eu, para terminar, gostava só de lhe pedir para comentar esta frase, que é sua, que pessoalmente achei curiosa. Acho que pode ser também um bom
uma boa fonte de reflexão e gostava de lhe pedir para a comentar, que é: no meu mundo eu crio, o que eu crio eu vejo, o que eu vejo eu sou, o que eu sou eu faço e o que eu faço eu tenho. Esta pareceu-me foi uma ótima fonte de reflexão para mim, e gostava de lhe pedir para comentar. Essa frase traduz muito aquilo que é o meu entendimento da construção da realidade, do psiquismo humano. Ou seja, não há um acesso à realidade, não há um acesso ao mundo que se coloque fora da história e do nosso horizonte de compreensão. Ou seja, o meu mapa não é o território. Nós podemos estar os dois no mesmo território, mas cada um tem um mapa conceptual e um mapa mental que hoje em dia chamamos de um mindset diferente, uma mentalidade diferente. E é a partir da nossa mentalidade que nós agimos. E é a partir das nossas ações que nós vamos ganhando percepção sobre as nossas competências, sobre as nossas forças, sobre as nossas fraquezas e que nós vamos construindo o nosso próprio mundo num processo em que somos sempre juiz e réu. Juiz porque julgamos as nossas ações, será que eu fiz bem, será que eu fiz mal, será que está certo, será que está errado, e réu porque sentimos na pele o nosso próprio julgamento, isto é, experienciando emoções positivas e, infelizmente, em alguns casos, emoções negativas. Portanto, nós somos sempre os criadores da nossa própria realidade e a nossa mudança deve começar sempre em nós mesmos. Luís, agradecer-lhe mais uma vez ter estado aqui comigo, foi um enorme prazer. É pena não termos mais 2, 3 horas para conversarmos, certamente haveria muitas coisas para explorar. Agradecer mais uma vez o seu contributo, a forma aberta como explora estas questões e desejar o melhor para o presente e para o futuro. Muito obrigado, Gonçalo. Para mim foi também um privilégio estar aqui consigo, a partilhar estas aprendizagens. Acho que fomos fluindo os dois, era esse o nosso propósito. Nosso propósito antes para fazermos este podcast, e foi para mim também um privilégio também pensar, e porque as suas questões são instigantes, são importantes, são impactantes, também me fizeram pensar e fez-me pensar muito e valeu muito a pena. Muito obrigado, muito boa sorte também para si, em termos pessoais e profissionais. Bem-aja, Gonçalo. Obrigadíssimo. Obrigado, Luís. Obrigado.